Nós vamos para a nossa carta de Tiago, hoje no capítulo 3, o nosso quinto episódio já dessa série da carta de Tiago. Estamos já indo para os finalmente, basicamente no meio da carta, capítulo 3. Sempre lembrando, Tiago, uma carta que foi escrita para cristãos, pessoas que já estavam crendo em Cristo. Então essa carta é escrita para eles. Tiago, com uma escrita, digamos assim, muito enfática e relembrando, reensinando, digamos assim, muitas coisas, ele nos deixou essa carta, e através do Espírito Santo nós possamos, no ano de 2021, 2020, lermos essa carta ainda da mesma forma com que ela foi escrita, Isso é um milagre e tanto. Por isso nós agradecemos por essa ação de Deus, para que com esses que escreveram o texto bíblico e todos aqueles que nos ensinam sobre essas palavras que o próprio Deus quer nos ensinar. E aqui a carta de Tiago também não é diferente. Ele quer nos ensinar. E como eu sempre digo e faço o desafio, caso você queira, leia a carta de Tiago nessa semana, Sente uma vez durante esses sete próximos dias e leia ela como um todo, Se prepare, agora eu vou sentar e vou ler a carta de uma vez só, como um todo. É muito bom essa experiência. Você consegue identificar a cada leitura que você faz, caso queira fazer isso semanalmente, a cada leitura que você vai fazendo, você vai identificando algo novo que você não tinha visto. Fica a dica, então. Nós vamos ler o capítulo 3 todo. Não é um capítulo grande, então nós vamos ler o capítulo 3 como um todo, para nós também termos o nosso momento aqui de reflexão, de ouvir também a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim está escrito no versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento facioso, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial,
sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago seria cancelado. Eu sempre digo isso. Tiago seria cancelado pela internet se ele estivesse hoje entre nós aqui, né? Palavras duras dele, né? Palavras fortes, mas muito bem colocadas. E os exemplos que ele dá, né? O exemplo do cavalo, o exemplo do barco, o exemplo do fogo na floresta, né? Tudo a gente vai vendo, cara, é verdade. Às vezes a gente fala uma coisinha, mesmo que até que sem querer, ou sem querer querendo, né? Como diria o Chaves, a gente acaba realmente botando fogo no parquinho, né? O negócio se alastra muito mais. Eu tinha até comentado aqui nos bastidores das nossas gravações, né, dos nossos ao vivos aqui, que eu tinha feito um esboço para cada texto que a gente ia comentar antes de iniciar a série, né? E nesse capítulo 13 eu tinha feito um esboço para falar sobre algo, mas eu tive que mudar devido a um fato que aconteceu essa semana, né? Eu sei que para o mundo de hoje, ainda mais para o mundo digital, algo que aconteceu há uma semana atrás é muito antigo, né? É algo já batido, digamos assim. Mas é preciso comentar, e ainda mais nesse momento que nós estamos aqui, que é um momento, que é um lugar de fala, que é um momento onde eu estou falando, é um momento apropriado para nós falarmos, né? Vocês devem ter ouvido, né, essa semana sobre, acho que aconteceu no domingo, na segunda passada, sobre o caso da menina de 10 anos que foi estuprada e também, né, abusada durante muitos anos e acabou engravidando. Então a justiça concedeu o aborto que fosse feito e a gravidez foi interrompida. Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão do aborto, desse caso específico, né? Mas para deixar bem claro e de forma objetiva, o aborto é errado, ele é um crime, né? E por mais que algum dia uma lei diga que não, nós vamos falar que sim, é um crime, né? E ponto. As coisas que vêm a partir desse ponto a gente pode conversar outro dia e comentar em outro momento. Mas no caso específico da menina de 10 anos, o cristão poderia usar algo que lhe foi ensinado. O cristão, quando comentasse sobre isso ou quando fosse fazer algo sobre esse caso específico da menina de 10 anos, ele pode usar algo que lhe foi ensinado. O direito e o dever de ficar calado ou de se silenciar. E é exatamente isso que Tiago retoma no capítulo 3. Por que ele retoma? Porque lá no capítulo 1 ele já falou sobre isso. Ele já falou sobre a língua, de como a língua pode destruir aquilo que a mensagem principal está querendo dizer. Ele já tinha alertado sobre isso no capítulo 1 e ele retoma agora no capítulo 3 para falar sobre isso. Se nós pegarmos o capítulo 1 e 3 e aplicássemos ao caso da menina de 10 anos, Tiago nos daria o seguinte conselho: cristãos, vão até essa menina e sua família. Os protejam de pessoas que os condenam. Deem comida e os aqueçam. Isso ele falou no capítulo 3. Chorem com eles, no capítulo 2, desculpa. Chorem com eles e semeiem o fruto da justiça. Assim como ele disse aqui no capítulo 3, lá no final do capítulo 3. Semeiem o fruto da justiça que é Cristo, o seu perdão e salvação. Depois continuem cuidando deles. Mas no momento, não digam mais nada. Seria esse o conselho de Tiago nesse caso. Mas parece tão simples, né? Parece tão simples. Mas vimos nesse caso que falei da questão da menina, né, de 10 anos, no caso todo, que não foi bem isso que aconteceu. Né? Certamente uma minoria de pessoas cristãs falaram mais do que devia e em momento impróprio. Mas também temos que ser sinceros e admitirmos que em outros casos, sejam públicos ou particulares, nós também já falamos coisas que não devíamos, e isso nos causou um sério problema, ou ainda nos causa.
É interessante que Tiago sabe muito bem disso. E ele diz que se alguém souber dominar a língua, esse será perfeito. Ele falou isso lá no versículo 2 do capítulo 3. Se alguém souber dominar a língua, esse será perfeito. Ou seja, ele sabe que ninguém consegue ou conseguirá ser perfeito. Ninguém consegue segurar a língua em todos os momentos da sua vida. Às vezes nós falamos o que realmente vem à cabeça. E hoje em dia, falar algo que vem à cabeça já virou quase que uma virtude. Né? Fulana é sincera, né? Ela fala o que vem na cabeça, né? Não é de pormenores, vai direto ao ponto. É bom, mas a gente já colocou isso quase como uma virtude, não? Olha, né? Falou o que tinha para falar, né? Pode ser um pouco complicado, olhando aquilo que o Tiago está ensinando. Não sou eu, pastor Lucas, que estou falando, é aquilo que o Tiago está ensinando. Pode ser complicado, não é bem o que o Tiago está dizendo. Deus nos deu algo interessante em relação aos animais. E Tiago coloca isso nos exemplos. Além do falar, ele nos deu algo que é o pensar, o refletir. E se Deus nos deu isso, certamente é para que nós o usássemos antes de falar. Um pequeno parênteses que eu quero fazer, né? Hoje em dia, precisamos dar uma opinião massinha miojo. Eu coloquei aqui, opinião massinha miojo. O que seria isso? Uma opinião instantânea. As pessoas esperam por isso. As redes sociais ainda mais. Aconteceu algo, no segundo depois eu já tenho que lá estar escrevendo um textão e emitindo a minha opinião sobre aquele ponto. Mas se nós olharmos a história da filosofia, ou a história em si, nós vamos ver que a opinião era algo emitido somente depois de muita reflexão. Vejam a própria formação da Bíblia. Quanto tempo demorou para ser feito isso? Digamos assim, o primeiro evangelho escrito foi escrito quase 50 anos depois. 50 anos depois de Cristo. Ou seja, mais de 10, quase 15, 20 anos depois de Jesus ter subido ao céu, o primeiro evangelho foi escrito. Não foi algo rápido, porque eles estavam pensando, estudando, vendo os fatos. E Lucas nos mostra isso. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele diz, olha, depois que eu chequei os fatos, depois que eu entrevistei algumas pessoas, depois que eu estudei muito sobre isso, eu vou escrever agora essa história. E é interessante que hoje nós somos quase que pressionados. Você não vai falar sobre o assunto? Tem que dar sua opinião. E aí agora? Né? E isso é interessante, que nós, seres humanos, temos isso. O pensar, o refletir, checar os fatos. E a partir de então, nós podemos omitir a nossa opinião. E principalmente, dando espaço para aquilo que contradiz a nossa vontade. E aqui eu posso entrar dentro desse meu parênteses, entrar nas questões das fake news hoje em dia, né? Ou quando compartilhamos algo sem saber se é verdade, apenas porque aquilo que estamos compartilhando concorda com o que pensamos. E aqui eu separei, deixa eu colocar aqui, separei duas fotos, duas imagens, melhor dizendo, duas imagens que podem nos ajudar a compreender um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui para nós. Essas duas aqui eu achei muito interessante, né? A verdade, né? Nós podemos colocar aqui até o próprio Descartes falando, né? Penso, logo existo, né? Mais de uma filosofia, principalmente grega, né? Penso, logo existe, ou seja, o pensar nos faz existir. E aí, após verdade, acredito, logo estou certo. Eu achei fantástico isso aqui, cara. E aí, no outro quadrinho, também eu achei interessante, né? Não, pai, essa é uma notícia falsa, né? E aí o pai na frente do computador, mas como pode ser uma notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? E isso acontece muito, cara. Digamos assim, eu posso, né, confessar que, cara, direto, né, às vezes a gente olha uma coisa, não, mas é isso que eu acredito. E alguém pode falar assim, então tá, pastor, então o senhor está falando que a fé não é uma verdade porque é algo que o senhor acredita. Eu vou dizer, não, meu amigo, a fé não é algo que parte de mim.
E esse é o ponto crucial. A fé é o que me é dado. Eu sou ensinado sobre aquilo que Deus fez. Não é algo que eu acredito porque é uma força que eu tenho ou algo que eu posso produzir, mas é porque Deus me dá isso. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso, né? Porque Tiago está nos ensinando aqui. Olha, às vezes vocês precisam pensar um pouco mais antes de falar, né? Ou vocês precisam ter cuidado. No YouTube voltamos, acho. No Facebook que não voltou. No Facebook está parado, né? Deu um problema aqui no próprio programa, gente. Então deu um erro aqui tecnológico. Dessa vez não foi um erro humano. E milagre isso acontecer. Olha, eu não tenho errado. Normalmente sempre sou eu que faço alguma coisa errada. Mas dessa vez aqui foi o próprio sistema aqui que acabou caindo. Vocês estão me escutando? Voltou aqui? Agora sim, no Facebook também está indo. Agora sim, no Facebook também está indo. Voltou. Ok. Retomando então, ainda bem que foi bem na parte que eu dei uma pausa, né? Eu estava falando sobre a questão de nós pensarmos, né, antes de comentarmos ou algo nesse sentido. E aí nós temos algo muito interessante, que é aquilo que Tiago está nos ensinando aqui novamente, né? De termos o cuidado antes de falar. E dar espaço para aquilo que às vezes é contrário ao que nós pensamos. Dar espaço para aquilo que é contrário do que nós pensamos nos ajuda a refletir sobre o todo em si. Não quer dizer que nós vamos concordar com aquilo que é errado para nós, simplesmente porque é contraditório e estamos pensando. Não. Somos bem francos em falar, a palavra de Deus nos ensina isso e ponto. Né? Os seus argumentos, aquilo que você está me falando é algo, né, que eu vou levar em conta, mas digamos assim, a palavra de Deus é superior a qualquer outro achismo ou pensamento humano. E isso é muito importante para nós também termos quando nós vamos falar, pensarmos quando nós vamos falar. E um risco muito grande acharmos que o que sabemos é o que acreditamos. E me parece que Tiago está nos dizendo isso a partir do versículo 13. Ele vai nos ensinar que a sabedoria vem de Deus, que a nossa opinião, pensamento e ação vem de Deus através da sabedoria que Ele nos dá. E qual sabedoria é essa? A sabedoria de julgar as pessoas? A sabedoria de dar dicas amorosas, financeiras ou existenciais? A sabedoria de falar o que você gostaria de ser, mas não é, e exige que a outra pessoa seja? Bom, a sabedoria que Tiago fala é da justiça. E aqui podemos falar com toda certeza que essa sabedoria é o próprio Cristo, que fez a justiça por nós e nos deu o seu fruto, a salvação. Jesus falou bastante enquanto ele esteve aqui nesse mundo, mas não falava o que muitos gostariam de ouvir. Às vezes, os discípulos poderiam esperar uma resposta lacradora, né, como se diz hoje em dia, esperar uma resposta lacradora de Jesus, mas então Jesus contava uma história. Contava uma parábola, ao invés de dar uma resposta um pouco mais efusiva, né? O jovem rico esperava de Jesus uma resposta positiva por ele cumprir toda a lei, né? Para quem lembra a história, o jovem rico chegou e falou: Jesus, eu sigo toda a lei, cumpro toda ela. Né? Eu já estou no reino dos céus, né? Meio que o jovem rico só queria que Jesus dissesse sim, você já está, né? Você é uma pessoa muito boa e tal. Então Jesus disse para ele, a resposta de Jesus: não, você é um cumpridor da lei? Maravilha, então cumpra só mais uma. Cumpra só mais uma lei. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. O jovem rico acabou saindo daquela ocasião. Perguntavam se Jesus era Deus e ele respondia o quê? Vocês estão dizendo isso. Porque Jesus, em muitos momentos, não encarava ou falava realmente o que cada um de seus questionadores eram.
Por que Jesus não falava realmente o que Pedro era, né? O que cada um daqueles que os fariseus, os líderes religiosos, por que Jesus não escancarava logo quem eles eram, né? Jesus, por ser perfeito, sabia dominar a língua e falar na hora certa. Até mesmo para condenar as atitudes de seus discípulos ou dos que o atacavam, ele sabia o momento certo. E ele fazia isso. Jesus não é... Né, às vezes a gente tem Jesus paz e amor, né? Aquele cara completamente zen, das paradas todas. Não, Jesus, ele criticava, ele condenava, né? Ele ficava digamos assim, irado também com muitas situações que aconteciam. Jesus, ele sabia o momento certo de fazer isso. E ele fazia isso para não atrapalhar o principal. Jesus usava a sua fala, o seu momento de falar na hora certa, para que não atrapalhasse o principal, a sua morte. Assim como Isaías disse. Isaías falou, né? O cordeiro foi para o sacrifício calado. O cordeiro foi calado para o sacrifício. Ou seja, Jesus não usou de nenhuma palavra para fugir da cruz. Ele sabia que qualquer explicação, opinião ou argumento não o tirariam da cruz. Pois a cruz não era um plano dos homens, mas sim um plano do próprio Deus. E ainda falando sobre as palavras ou não palavras de Jesus, o que realmente nos importam são também as palavras ditas na cruz. E algo que Jesus disse na cruz, né, são 7 palavras, 7 frases de Jesus na cruz. Uma delas é aquela que ele disse ao ladrão que estava do lado: estarás comigo no paraíso. Sinceramente, se eu andasse como Jesus andou, né? Até tem uma musiquinha, andar como Jesus andou. Eu tinha que morrer como ele morreu também, né? Mas isso eu não consigo fazer, é ele que somente faz por mim. Mas se eu andasse como Jesus andou e estivesse numa cruz, como ele também esteve, e aí eu imaginei a seguinte questão. Imaginem eu, né? Na cruz, injustamente lá, e do meu lado está o cara que abusou dessa menina de 10 anos. E o cara fala que é inocente, né? Que é inocente não. O cara diz que ele crê em Cristo, que ele está arrependido, né? E algo desse sentido. Eu olharia para ele com toda a minha calma e diria: rapaz, queima no inferno. O que tu fez com essa menina, eu nunca que vou te dar nenhuma misericórdia. E eu tô falando sinceramente. Essa é a vontade que eu tenho em relação a esses seres humanos que fazem isso com crianças. Mas quem sou eu para condenar alguém para o inferno? Eu sou Deus? Não. Ainda bem que eu não sou, né? Não sou Deus para julgar ninguém ao inferno. Até porque eu não sou Deus para salvar e para tirar alguém de lá. E agora vem novamente o escândalo da cruz, a loucura para os homens. O que esse estuprador merece ouvir do ser humano seria o seguinte: que apodreça na cadeia, prisão perpétua. O que esse mesmo sujeito precisa ouvir dos cristãos? Creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados e apodreça na cadeia. Ou, né, a punição vai ter que existir. Mas vejam só, a gente precisa falar para esse cara que ele também precisa crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Alguém poderia falar: pastor, é fácil você falar isso. Você nunca teve um parente, alguém próximo abusado sexualmente. E eu responderia: por mim, um cara desses não merecia a chance de crer em Cristo. Porém, eu sou um servo de Cristo e não da minha vontade. É isso que o batismo fez e faz em mim. Um servo, e não só digo em mim como pastor, em você também. Você também é um cristão, você também é um servo. Uma serva de Cristo. Eu digo o que Cristo mandou dizer. E esse é o ponto dos cristãos. Eu falo aquilo que Cristo me mandou dizer. Eu compartilho a mensagem que o próprio Cristo falou para o condenado que estava ao seu lado na cruz. Dominar a língua é um exercício que Tiago nos aconselha a fazermos para exaltarmos Cristo e anunciarmos a sua salvação. E voltando ao caso da menina em específico,
Eu não preciso falar mais nada além do perdão e da presença de Cristo no consolo e carinho. Não preciso chamar ela de assassina. Não preciso chamar os seus pais de incompetentes ou os médicos de monstros, como foi dito, frases que foram ditas essa semana. Cristo quer a salvação de todos. Ele quer dar o fruto da justiça para todos. É por isso que Tiago está nos ensinando a cuidar da nossa língua, para que quando nós falarmos, que nós possamos falar aquilo que é o fruto da justiça. E essa justiça é de quem? De Cristo. E Cristo nos dá sabedoria para falarmos nesses momentos mais dolorosos da vida de alguém. Não falarmos sobre o passado dela, sobre aquilo que ela cometeu ou fez, mas falarmos sobre aquilo que Cristo é para a vida dela. O Salvador dela. Aquele que está ao lado dela. E aí sim, como diz Tiago no capítulo 2, chorar com eles, dar comida, aquecer, ou seja, estar junto. Que possamos ensinar e falar antes de precisarmos julgar. E aqui vem um outro ponto. Normalmente, quando nós julgamos, nós estamos distantes do ocorrido. E aí, então, é fácil nós falarmos. Ah, mas se o pai e a mãe tivessem cuidado. Ah, mas se tivesse ensinado aquele tio a ser um homem bom para com os outros. Ah, mas se não sei o quê. Vamos ensinar antes de precisar julgar. Essa é uma sabedoria que vem do alto. Cristo nos ensina e nos faz crer nele, para depois Deus nos julgar. Cristo nos dá a salvação. E aí então Deus nos julga e diz, vocês estão salvos porque Cristo está aí. Vamos sempre lembrar disso primeiro. Deus quer primeiro a salvação de todas as pessoas. Primeiro a salvação. E o que nós vamos falar por primeiro, então? Que Cristo está ali. E como a gente pode falar isso? Às vezes com silêncio. Às vezes com silêncio já é uma boa dica para nós falarmos do que Cristo é. E isso é um treinamento. É um treinamento que eu tenho que fazer diariamente, né? E certamente eu vou errar. Mas é algo que a gente precisa sempre estar reavaliando e lembrando. Poxa, não é à toa que Tiago nos ensina que a língua precisa ser controlada. Não é um pensamento antigo, é um pensamento muito atual. Não é à toa que ele quer que a justiça de Deus seja exaltada, aquilo que Cristo fez. E que nós possamos, como cristãos, como esses que creem em Cristo, anunciar essa justiça que é do próprio Deus. Todas as outras coisas Ele mesmo fará. Ok? Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.